esse texto que eu trouxe, ele vai reforçar um pouquinho isso que nós temos feito, né? E que Deus cada dia mais nos incumbe a fazer. Então, Juízes capítulo 4. Depois a gente vai pincelar capítulo 5, mas claro, não vamos lê-lo, né, integralmente, devido ao tempo. E eu vou lendo rapidamente. O cântico de... Terceiro período de Débora e Baraque. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor depois de falecer Eude. E vendeu-os o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Sísera era o capitão desse exército, o qual então habitava em Arosete, Lagoim. Então os filhos de Israel reclamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e 20 anos oprimia o povo de Israel violentamente. Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo, e habitava ali debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. Os filhos de Israel subiam a juízo dela. E enviou e chamou Baraque, filho de Abinoão, de Guedes de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vá, atrai e trai gente para o monte de Labor, toma contigo 10.000 homens, dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. Eu atrairei para ti ao ribeiro de Quizon, a Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a multidão, e darei na tua mão. Então disse Baraque: se fores comigo, irei, se não fores, eu não irei. E ela diz: certamente irei contigo, porém não será a honra pelo caminho que levarás, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou Nebulon, Zebulon e Naphtali em Quedes, e subiu com os 10.000 homens após si, e Débora subiu com ele. Elber, quineu, que tinha apartado dos quineus, filhos de Obabe, sogro de Moisés, tinha estendido as suas tendas até o monte de Naanim, que estava junto de Quebes, e anunciou a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. E Sísera convocou seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava ali, desde Arosete a Goim até o ribeiro Quizon. Então Débora e Baraque Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque esse é o dia que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu o monte Tabor com os 10.000 homens após ele, e o Senhor derrotou a Sísera, a todos os seus carros e todo o seu exército ao fio da espada. Diante de Baraque, Sísera desceu de carro e fugiu a pé. Baraque o seguiu após o carro e após os exércitos até Arosete e Agoim, e todo o exército de Sísera caiu no fio da espada, até não ficar um só. Porém, Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Elber, o quineu, porquanto havia paz entre Jabim, o rei Abor, e a casa de Elber, o quineu. E Jael saiu ao encontro de Sísera e retira-te, Senhor meu, retira-te para mim, não temas. Retirou para a tenda, e ela o cobriu com uma coberta. Então lhe disse: dá-me, peço um copo de beber, um copo de água, porque tenho sede. Então ela abriu o odre de leite, e deu de beber e o cobriu. E ele disse: põe-te à porta da tenda, e se alguém vier e perguntar e disser: aqui alguém, responde tu. Então, não. Então Jael, mulher de Elber, tomou a estaca da tenda, lançou a mão do martelo e foi mansamente a ele, e cravou a estaca na fonte e pregou na terra.
Estando ele, porém, carregado a um sono profundo, já cansado, assim ele morreu. E eis que, segundo Baraque e Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e disse: Vem, mostrar-te-ei o homem que busca. E veio a ela, eis que Sísera jazia morto com a estaca na fonte. Assim Deus naquele dia sujeitou o povo a Jabim, o rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E continuou a mão dos filhos de Israel a lutar e a endurecer sobre Jabim, o rei de Canaã, até que exterminaram a Jabim, o rei de Canaã. E só o versículo 1. E caiu Débora e Baraque, e cantou Débora e Baraque, filhos de Abinom, naquele mesmo dia, salmodiando, ao Senhor. Então, irmãos, uma história que, a olhar de uma forma humana, nós achamos até um pouco trágica, Mas, se nós olharmos para todo o Antigo Testamento, para tudo que esse povo veio vivendo nesse caminhar da terra do Egito, para habitar nessa terra Canaã, nós vamos ver que esse povo, ele saiu muito do caminho do Senhor, do que o Senhor havia proposto para eles, naquela primeira ordenância de Moisés, que era para eles irem para Canaã, para aquela terra promissa que daria leite e mel. Esse povo hebreu, eles viviam numa situação de, eles encontravam Cristo, Deus, estavam fazendo parceria com Deus, de repente eles, numa espiral de decadência, eles vinham sempre caindo. E a gente percebe que no último capítulo de Êxodo, Josué, antes de morrer, ele faz uma aliança com Deus, num consenso com toda a tribo, de que ele e a casa dele, a casa de Israel, serviria ao Senhor. Nós podemos ver isso aqui, um pouquinho atrás, no último capítulo de Êxodo. Nós sabemos que Moisés vinha trabalhando com esse povo, trazendo do Senhor as ordenâncias, as leis que ele buscava lá em cima no Monte Sinai. Ele trazia, aplicava ao povo, mas o povo rebeldemente estava sempre caindo, voltando às práticas antigas. Quando Deus ordenava para que eles habitassem na terra da promissão, mas que não fizesse parceria com povos cananeus, com os povos zebuseus, com esses povos que tinham práticas pagãs. Eles adoravam, irmãos, bezerro de ouro, coisas que eles traziam para buscar, para ter um Deus, e eles deixavam de adorar o Deus de Israel, o Deus Elohim, o Deus Jirá, o Deus da provisão. E nós estamos, irmãos, vivendo situações um pouco parecida com essa. Nós temos aí fora um mundo que quer talvez tirar nós da palavra do Senhor. Um povo que nós temos que nós temos que viver com eles, nós temos que nos sociabilizar com eles, mas nós não podemos ter prática que essas pessoas fazem, porque Deus não nos permite, porque às vezes tem situação que vai fazer com que nós adotemos na nossa vida práticas que ferem a palavra do Senhor. E aí é onde muitas vezes vem os nossos conflitos pessoais, a queda da igreja. A igreja muitas vezes não avança no ministério, porque muitas vezes a gente ainda está um pouco apreensivo na palavra do Senhor, um pouco apreensivo naquilo que o Senhor quer de nós. E a gente vê aqui Deus levantando uma juíza, Débora, como ele já fizera aqui nos livros anteriores. Ele já designou Toniel, Sangar, o próprio Josué, e ele vem. Juízes é um livro que corresponde num período de 300 a 350 anos, que o povo ficou ali na terra, ainda havia terra para ser possuída, mas esse povo estava ali vivendo com esses povos pagãos, que o Senhor havia dito que não era para eles criar aliança com esse povo. E cada vez que ele juntava-se a esse povo, o povo subjugava o povo de Israel, a ponto de eles viverem numa situação de muita opressão. Aqui fala no capítulo 5 que
que eles não podiam nem trafegar nas vias, nas estradas, né, os montes. No capítulo 5, versículo 6, aí se o irmão puder acompanhar, nos dias de Sangar, filho de Anatate, os dias de Israel, cessaram os caminhos que se percorreram e andavam nas veredas por caminho torcido, cessaram as aldeias, cessaram até mesmo, até que eu, Débora, me levantei. Então eles viviam numa opressão que eles não podiam nem caminhar de um lado, eles tinham que viver ali naquele recôndito, né, fechado, porque esse rei Jabim era um opressor muito violento, e ali no capítulo 4, ele nos descreve que era uma fortaleza de um povo, que eles tinham carros de ferro que tinha umas estacas, né, nas rodas, e onde numa guerra, eles saíam cortando as pernas, os pés dos soldados que estavam ali no chão. Então, uma guerra, irmãos, a olhos aqui humanos, era impossível de vencer. Mas Deus levantou Débora, essa profetisa, que como o povo já estava cansado, né, de tanta opressão, Deus tinha misericórdia deles. E não olhando para tudo que eles faziam, novamente Deus coloca uma nova líder, né, uma juíza, e diz que Débora julgava ali as pequenas causas, as situações, né, que havia ali na tribo. Então ela morava ali, ela legislava, né, conversava com as pessoas debaixo de uma palmeira, né, onde ela tinha, a habitação dela ali, era ali próximo, mas ela cuidava do povo. Então ela trazia, né, essa incumbência do Senhor como profeta, sacerdotisa, uma mulher que tinha uma respeitabilidade entre o seu povo, porque eles levavam até ela essas causas. Então, as causas de opressão, as pequenas demandas que haviam. Então, Débora tinha essa incumbência. E Débora era uma mulher muito sábia, porque aqui ele fala que ela atendia debaixo de uma palmeira. Uma mulher que tinha um cuidado com a imagem dela, um cuidado com as coisas que as tratativas que ela tinha ali com as pessoas, né? Por que será que ela atendia ali debaixo daquela palmeira? A porta ali da cidade de Betel, de Ramá. Com alguns cuidados, né? Porque a mulher naquela época tinha uma série de restrições, né? Era a mulher que só era determinado ali para cuidar do marido, da casa. Mas Deus levantou, assim como Deus levanta nós como igreja, como mulheres, como homens, né, varões do Senhor. Deus nos levanta para que a gente cumpra o propósito dele, do evangelho, que é levar a palavra aonde quer que nós estejamos. Talvez a gente queira ir fazer algum projeto missionário, mas o nosso campo de missões está aqui mesmo, em Quatá. O nosso campo de missões está no nosso trabalho, na nossa escola. E Deus levantou Débora. E Débora ia conduzindo o povo até que Deus, né, ela tinha essa particularidade com o Senhor. Era uma mulher que ouvia do Senhor, né, levava para o Senhor também as demandas, né, e Deus chamou-a para convocar Baraque para ir guerrear contra o povo. E lá no versículo 6, e enviou e chamou Baraque, filho de Abinoão, de Guedes, de Naftali, e disse: porventura o Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vá, atrai gente para o monte Tabor, e toma consigo 10.000 homens de Naftali e Zebulon, e eu atrairei para o monte de Quizom, para o ribeiro de Quizom, Sísera e seu exército. E Baraque disse: se fores comigo, irei, né? Porém, se não fores, não irei. Irmãos, a gente percebe uma fraqueza nesse homem. O texto não nos diz, e tem na nossa revistinha, o autor, ele também não considera que eles eram marido e mulher, porque lá no texto fala que era mulher de Lapidote, né? Não sei se era um outro nome dele, mas a função dele era militar. Ele era um estrategista militar ali com o povo hebreu, e ela era uma profetisa, né? Então ela só trazia as ordenanças do Senhor.
mas Deus convidou-a, né, para fazer essa, levar a Baraque essa instrução, né, e eles formaram uma parceria ali, né, uma mulher de oração e um homem que tinha, né, que tinha ali o seu exército, tinha o povo hebreu ali, os soldados, né, os homens das duas tribos, né, ao dispor, né, sendo comandados por ele. Mas ele tem uma fraqueza, e ele fala: se você for comigo, eu vou; se você não for. Ora, um homem, né, que ali na sua fraqueza, ele coloca a sua confiança numa mulher. Né, talvez nós também, né, diante da nossa fraqueza humana, talvez nós quiséssemos, né, uma profetisa, uma mulher de Deus do nosso lado, que pudesse nos conduzir. Mas ele colocou essa fraqueza dele aqui, né, acima. Mas Débora também, prontamente, ela não se limitou. Ela poderia ficar ali debaixo das palmeiras, enquanto o pessoal guerreava, mas ela não negou, e ela diz: certamente, no versículo 9, certamente irei contigo, porém não será a tua a honra pelo caminhos que leva, pois a mão de uma mulher venderá a aura de Císera. Então o preço de Baraque aqui era não matar esse comandante desse exército do rei Jabim, né? O rei Jabim, que é ali o rei de toda Canaã, e esse comandante, né, que prestava os serviços para ele. Então a guerra era dele, né? Então então Baraque fraquejou um pouquinho, mas aí essa coragem dela, né, o fez ir à guerra, o fez lutar e não pensar, irmãos, na situação, porque era um povo que militarmente eles, né, tinha todo o poder aí. Se a gente imaginar hoje o poder bélico, digamos, da Rússia, né, a gente vê, né, o que eles estão fazendo ali mesmo com a Ucrânia, né, e a gente vê hoje toda a sofisticação dos equipamentos, e naquela época esses carros de ferro, né, não era nada mais, nada menos do que um canhão, né, teleguiado aí para 10 quilômetros de distância, e lá atingir ao raio, né, aquele ponto certo. Então, uma situação mesmo que precisava ter coragem, né? E Baraque, né, hesitou um pouquinho, assim como nós também hesitamos, irmãos, quando nós somos chamados para cumprir o projeto de Deus na nossa vida. A gente às vezes começa a medir se nós temos ou não condição, se nós temos, né, capacidade, mas Deus, a partir da hora que Ele nos incube, Ele nos dá condição. Se nós nos colocarmos, né, orarmos e pedirmos a graça dEle, Ele vai nos capacitando. E a igreja avança com essa parceria, uma parceria minha, sua, nossa, do pastor, da igreja, né? Cada um indo levar o evangelho para o vizinho, né, para o vizinho da frente, e parcerias que nós temos que ter dentro da igreja. Então, eles partiram para a guerra, e ele foi lá, buscou os 10.000 soldados, e foram à guerra. E esse Quineu, marido aí de Jael, ele era um beduíno, né, um nômade. Era um grupo de pessoas que viviam naquele tempo, né, como a gente vê hoje, eles não têm um lugar fixo para ficar, e eles vivem em qualquer lugar. Mas esse Quineu aqui, esse Elber, ele juntou a essa equipe aqui de Jabim, justamente até pelo poder que eles tinham, né, de guerra. Então ele se sentiu meio protegido, e ele ficou por ali. E provavelmente ele que tem avisado que as tribos estavam se juntando lá no Monte Tabor, né, abaixo do rio Quizon, e que suscitaria qualquer coisa ali. E aí, lógico, o exército de Císera já partiu para aquele ponto, né, para guerrear. E aí eles foram. E mal sabiam, né, eles, que Deus estava à frente dessa batalha. Baraque, irmãos, em hebraico é o mesmo que relâmpago. A gente vê também lá que Jabim era um rei cananeu, né? E o deus de Baal, ali dos cananeus, eram também
trovão e relâmpago. Imagina aqui 2 trovões e 2 relâmpagos, né, brigando, né? Mas claro, o nosso Deus não é um Deus simplesmente de um relâmpago. É um Deus que move céus, move terras. E aqui a gente vê que Deus fez com que essa vitória fosse ganha, não por armas, não com homens lutando, mas algo de muito extraordinário aconteceu. E nós podemos ver lá no capítulo 5, né? Dá uma percorrida lá comigo. Capítulo 5, versículo 4. Olha a obra do Senhor, o milagre acontecendo. E o Senhor saindo de Seir, caminhando tu desde o campo de Edrom, a terra estremeceu, até os céus gotejaram, até as nuvens gotejaram água. Os montes derreteram diante do Senhor, o Senhor do Sinai, diante do povo de Israel. Olha no poder do nosso Deus, irmãos. Um Deus que move céus e terras para entrar com provisão para nossas vidas. Uma vida para a sua vida, para a minha vida. Muitas vezes nós temos problemas e nós falamos, é problema muito grande, é maior do que a minha capacidade de resolução. Mas ora, nós esquecemos que nós temos um Deus poderoso, um Deus que está conosco, que faz céus tremerem, montanhas derreterem. E num momento, irmãos, dessa luta, isso acontece. O rio Quizon era um rio, né, abaixo, acima tinha essas montanhas, né, de Labor, e esse rio estava seco, uma época de seca. E a gente sabe quando tem aquela seca, né, fica aquela areia, aquelas plantinhas ali tentando nascer, mas a sequidão paira. E ali era um campo ideal. Então, o exército de Císera, né, com os carros de ferro, eles passariam e levaria todos o povo hebreu, né, à derriça. Mas esse extraordinário acontece e a água cai das cabeceiras lá do monte e alaga tudo. Aqueles carros que seria, né, uma forma de acabar com o povo hebreu, agora estão atolados. E os homens, né, os condutores desses carros saíram, né, estavam ali no chão desarmado. E o povo judeu, né, o povo hebraico aqui, hebreu, as 2 tribos aproveitaram, né, e guerrearam e levaram esses homens a fio da espada. Então, irmãos, onde nós vemos que não há a providência, que nós não podemos fazer nada, o poder de Deus nos capacita a ver, a enxergar além das circunstâncias normais. E o milagre acontece. É esse Deus que nós temos que crer todo dia e buscar a provisão dele na nossa vida. E continuando, irmãos, aí esse Císera foi o que sobrou, né? Olha só, um comandante que colocava as tuas forças ali naquela carruagem, agora ele estava ali sem os carros e olhou para trás e viu que estava sendo todo mundo morto e ele fugiu. Ele fugiu e aí ele chegou aí na tenda dessa Jael, esposa daquele quineu, daquele homem nômade, né, que nós já vimos, né? Uma mulher, irmãos, que não tinha, né, ela não fazia parte do grupo do povo de Deus, né? Assim como Raabe não fazia parte e ela abrigou lá os 2 que foram sondar a terra e ela aceitou a Cristo como Salvador. Assim como Ruth, que não era do povo de Deus, mas que conheceu a tua sogra ali, Noemi, e ela aceitou, o teu povo será meu povo. Então, uma mulher que não tinha essa tradição, não era do povo de Deus, agora ela se vê aqui numa situação em que ela precisa fazer alguma coisa. Certamente ela vivia ali com Jael e ela não estava contente com aquela situação de opressão daquele povo. E ela temia ao Senhor de Baraque, ao Senhor de Débora, ao meu Senhor, ao teu Senhor hoje. Ela temia e ela não hesitou. Então ela convidou para entrar, né? Naquela época, se um homem entrasse na tenda, né, tinha toda a questão, né, de princípio. Mas ela abrigou ele porque ele sabendo que ela era mulher de uma pessoa ali que fazia parte, né, do rol ali do exército e tinha a amizade com o povo, né, do Jabim. Então ela abrigou
E ele pediu para ela ali, ele estava cansado, né? Provavelmente machucado, e ele pediu um descanso, né? E pediu para que ela não falasse para ninguém, e pediu água. E ela foi lá e ofereceu leite. Né? O leite, a gente sabe, se você está muito cansado, você toma um leitinho morno ali, né? O leite com as proteínas, os aminoácidos, ele relaxa um pouco o nosso organismo. E ali ele tomou aquele leite, né? E foi dormir com uma coberta, ela cobriu a cabeça dele, né? Ele se cobriu para se esconder, né? Dos que viessem ali, mas ela não hesitou. Esse grupo, né? Esse grupo quineu, esses nômades, as mulheres tinham uma incumbência de construir, erguer as suas barracas. Então havia uma habilidade na mão daquela mulher, e era uma estaca e um martelo que ela usava ali para levantar as tendas, né? Então, qual a habilidade que eu e você temos na nossa vida, que nós podemos usá-la, né, como uma parceria no ministério do Senhor, no ministério na propagação do Evangelho? Então aqui a gente vê esse lado, né, às vezes até um tanto cruel, mas era necessário ela fazer isso. Ela precisava livrar o povo. Então Deus, né, permitiu, né, muitas coisas, muitas mortes acontecendo, porque havia um dano maior, né, para o povo dele, um dano que ele teve que ir agindo, né, gerações por gerações, para que hoje nós tivéssemos um evangelho vivo e eficaz, né? Amém, irmãos? Eu falo um pouco rápido, né? Eu preciso um pouco me consertar nisso, mas é um pouco de nervosismo também, né? Quem sabe? Deus vai me preparando. Então aí, irmãos, ela não pensou duas vezes, né? E ela foi lá, né, e atingiu a cabeça dele. E quando Baraque chegou, aí no final, no 22, e seguindo Baraque a Sísera, ele saiu ao encontro, né? E ela diz: vem, mostrar-te-ei o homem que te busca. E ela foi lá, né, e mostrou. Então Deus, né, deu a vitória aqui ao povo, mas como Débora disse para ele: eu vou com você, mas não será tua a honra de matar, né, esse nosso opressor. E ela diz lá que seria uma mulher, né, um artigo indefinido, não sabemos quem, mas que seria uma mulher. E muitas vezes talvez ele até tenha pensado, né, no decorrer aí da luta, será que é Débora, né, que vai matar? Mas foi Jael, uma mulher que não ligou, né, a que lado ela ficaria aí no ministério, né, de Deus, e hoje que nós temos Cristo, né? Então, irmãos, muitos heróis. Então, se a gente continuar lendo aí Juízes, a gente vai perceber que Deus levantou muitos juízes para tratar o povo de Israel, e o povo, né, sempre voltava a ser conduzido, a ser envolvido em rituais pagãos, em desobediência, né, ao cumprimento da palavra do Senhor. E se vocês olharem, né, amanhã, que vocês tiverem algum tempo, leia também aí esse capítulo 5, porque o capítulo 4, ele nos dá uma história, conta-nos uma história, um enredo, e depois o capítulo 5 vai falar, um cântico, né, que Débora e Baraque fazem, né, ali eles louvaram o Senhor, eles exaltaram o poder do Senhor ali nos 3 primeiros capítulos, e eles vão contando, né, e aí ela fala até dela mesmo, né, de Baraque, que eles lutaram, que eles ganharam, mas não é algo soberbo deles, né, mas algo que Deus colocou nas mãos deles e que eles cumpriram. E aí a gente vai vendo, né, no decorrer dessa canção, desse cântico, que eles vão trazendo mais detalhe para nós desse enredo aqui do capítulo 4, e nós vamos ganhando substância para entender todo o contexto em que eles viviam. E eles exaltam aí tanto Baraque, Débora, eles exaltam a Jael, eles exaltam as tribos que não se omitiram, né, que se colocaram no fronte da batalha, e eles também no capítulo 5 lá, 15 e 16,
Aí eles falam de tribos, irmãos, que nós sabemos que tinham, 12 tribos e uma que ficou. Então, a tribo de Ruben, de Gileade, a tribo de Dan e a tribo de Asser, eles não lutaram. Eles fugiram da guerra por medo, talvez, por insegurança, por não dar importância àquilo aquela situação que os irmãos deles estavam vivendo, né? Porque as tribos a gente sabe que eram lá da família de José, né? E aí elas vieram, e aí eles foram, né? Deus foi conduzindo esse povo, né? Que seria aí, que traria, né? O Cristo Jesus para nossas vidas, né? Como nosso Salvador. Então eles não lutaram por falta de fé, por falta de esforço e também por questões, né? Financeiras, de interesses comerciais, né? Que eles tinham com esses povos ali na abertura de portos comerciais. E quantas vezes, irmãos, também, muitas vezes nós omitimos o Evangelho de Cristo porque nós temos alguns interesses que vêm maior do que o nosso Deus, o nosso Pai, a Cristo Jesus que nós servimos. Então atentemos a isso, porque essa mulher Jael, ela não mediu esforços, ela fez algo ali que era preciso fazer, né? Era preciso. Então, na hora em que Deus, né, nos colocar aí no fronte da nossa batalha, que nós possamos estar, né, edificados na palavra, edificados, né, irmanados aí na mesma fé, para que a gente vença, né, essas dificuldades que o Evangelho tem de alcançar vidas. E nós possamos, né, viver. E finalizando, irmãos, também, no final do capítulo do 5, a gente tem uma questão, a mãe de Císera, a mãe desse militar. Então, capítulo 28, versículo 28 do capítulo 5. Aí eles cantam, né? Certamente, passou os dias, ela ficou sabendo que a mãe dele, né, se colocou. A mãe de Císera se colocou, né, se olhava ali pela janela e exclamava pela grade: por que tarda a vir o seu carro? Por que não demoram os passos dos carros, né, do filho? Ela estava esperando o filho dela. Porque, né, com toda a fortaleza que ele tinha ali indo para a guerra, ela esperava, né, que ele voltasse. As mais sábias damas responderam, até ela respondia para si mesma: porventura não achariam e não repartiriam os espojos, né, de uma das moças? Então, naquela época, quem vencia a guerra traria contigo todos os espojos, que eram os bens, os ouro, prata, né, até as mulheres também. Então, ela esperava que o Císera trouxesse, né, tudo isso, e com ele mais algumas moças. Então, a gente pode ver que ele era um homem que fazia das mulheres um objeto para os seus prazeres, né? E a mãe dele, né, esperava que ele voltasse, olhava para a janela esperando por ele. E cadê Císera, né? Mal sabia que ele já estava lá, né, com uma estaca. E um homem que fazia das mulheres objeto, e que agora ele estava morto, não por uma espada, não por uma honra de uma espada, mas por uma estaca, né, de madeira ali, e por mão de uma mulher. Então, era uma situação que ela não esperava que acontecesse. Então, a gente vê, né, toda a situação aí, e Deus livrando o povo dele, Deus restaurando, Deus dando livramento. Aqui teve um livramento nessa batalha. Terão outras batalhas que com o passar dos dias nós vamos estudando, que os irmãos certamente vão estudar, né? Batalha de Jefté, Gedeão, muitas batalhas ganham, mas batalhas pontuais, né, e naquele período. Mas nós temos, irmão, essa guerra, e que a gente luta, e que hoje nós temos um Deus que nos livra, um Cristo que foi morto na cruz, que nós não precisamos mais, irmãos, né, estar submetido a isso, porque nós temos um Cristo que nos deu a salvação, o livramento maior, que veio do alto dos céus, que morreu numa cruz, por mim e por você, que lavou os teus pecados, que lavou os meus pecados, e que hoje Ele quer de nós
todo dia uma restauração, todo dia um voto de confiança, todo dia um voto de fé na palavra. E concluir, né? Desculpa, até falei que ia concluir, mas tem uma outra parte. Baraque, irmãos, com todo a sua insegurança, ele está lá em Hebreus 11, vamos abrir lá? Hebreus 11, ele compõe a galeria dos heróis. E aí a gente vê, né, vários heróis. E o nome de Baraque, fala de Abraão, de Moisés. Baraque, não estou encontrando aqui, mas está aqui no livro, na galeria. Então Deus exaltou Baraque na sua fraqueza. Tá? Então, mas ele foi um herói? Foi. Todos esses foram um herói. Mas o nosso herói maior, o nosso Deus, que mandou seu Filho Jesus na cruz. E aí o capítulo 12 de Hebreus vai falar de Cristo Jesus, que é o meu Salvador, o seu Salvador. O Cristo que faz o céu tremer, que move montanhas para vir ao nosso socorro. Tá? E essa parceria que nós temos, que cada dia mais ter na nossa vida, como igreja, como servos de Cristo, como família também, que a gente possa sempre estar nos dispondo aí à frente das batalhas da nossa vida, mas confiando que Deus nos dará vitória. Nos momentos até que a gente possa, que às vezes a nossa incredulidade, nos faz ver que talvez não vai dar, mas que Deus fala, porque Ele fala ali no capítulo 11, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se veem. Às vezes a gente não vê uma solução para o nosso problema, mas Deus está conosco, nos dando a graça, a vitória. Louvado seja o Senhor. Amém, irmão.